Sexto ano. E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui na aula de geografia, tá? Na aula da semana passada, a gente viu o que é uma projeção cartográfica. E aí, na videoaula de hoje, a gente vai ver o que é uma representação cartográfica, tá bom? Já é o que a gente vai encontrar dentro do mapa, tá? Como esse que está aqui atrás de mim, tá vendo? Então, a gente vai estudar, né, os elementos, né, o que tem no mapa, tá? E para poder saber fazer uma análise e uma leitura do que está sendo mostrado, tá, num desenho de um mapa, tá certo? Então, o assunto de representação cartográfica, que é o da videoaula de hoje, ele está na página 418, tá certo? Do livro de Geografia, tá? Então, let's go e vamos para o próximo slide. Galera, depois que a gente coloca aí na página 418 do livro de Geografia, lá embaixo tem um textozinho bem pequeno, tá embaixo das figuras, que tem mostrando o que é uma escala, tá? Que é o assunto que a gente vai estudar hoje, tá? Na representação cartográfica. Então, a primeira pergunta que a gente faz é: para que serve a escala? Tá? Para que a gente tem que estudar isso, professor? Escala em geografia. Para que serve? Tá? Qual é a sua importância, tá? Em relação a um mapa, tá bom? Aí, de olho na tela do slide para a gente fazer a leitura do texto. Elas podem reduzir as dimensões reais de uma determinada área, tá? Indicando quantas vezes essa medida real foi diminuída. E parece bem complicado. Mas olha só, em outras palavras, quer dizer o quê? Quer dizer que em um lugar no mundo, como esse que está sendo mostrado aí na tela, tá? Que é o estado do Pará, que fica no norte do Brasil. Olha só, aqui a gente tem o estado do Pará, que é toda essa área verde que vocês estão visualizando aí na tela, tá? Com a cidade de Belém, com a cidade de, né, Santarém e outra. E aí a gente tem aqui a cidadezinha de Porto Trombeta, a cidade de Oriximiná, tá? São algumas cidades que tem na região do Pará. Em tamanho real, o Pará, tá? A gente usa a escala para poder medir o tamanho que o estado do Pará tem, tá? Medir a distância entre uma cidade e outra cidade dentro do estado do Pará. Então, a escala é importante na geografia para a gente poder localizar no mapa o tamanho real, tá? E um tamanho no mapa de uma região, de um lugar no mundo. Seja o estado do Pará aqui no Brasil, ou pode ser qualquer outro lugar que seja representado no mapa, tá? Na Europa, na Ásia, na África, beleza? E também para localizar a distância entre as cidades, né? E aí a gente vai ver um pouco mais na frente nessa aula que a gente tem a medida de quilômetro, que é muito utilizada, tá? Num mapa, em geografia, para a gente poder saber a distância de um lugar para o outro, do ponto A para o ponto B, e assim por diante, tá certo? E aí, com base na escala, pessoal, a gente pode perceber quanto foi reduzida a superfície terrestre, ou seja, um lugar no mundo. Nesse caso aí da telinha é o estado do Pará, que é vizinho, tá? Do estado do Amapá e que é vizinho também do estado de Roraima, tá? Que fica na região norte do Brasil. E aí, para saber em uma folha de papel, ou seja, no mapa, então a gente sabe, tá? Onde fica o Pará, tá? Se a gente pega fazer uma viagem daqui de Pernambuco para o Pará, pega um avião ou pega um ônibus e vai para lá. E a gente conhece a cidade, tá? Conversa com as pessoas que moram lá, elas vão dizer qual é o tamanho do lugar. A gente percebe que o lugar é muito grande, assim como o Pernambuco também é grande. Esse daí é o tamanho real de um lugar, de uma região, tá? O tamanho no mapa, ele já tem que ser mostrado diferente, tá? Então a escala serve para poder trazer uma coisa do mundo real para um desenho no mapa,
Para a gente poder observar a sua localização, tá? Se é grande ou pequeno, tá? E a gente vai saber o tamanho que tem pela escala, tá? A escala ela serve para isso, tá bom? Como tem aí nesse primeiro slide. Então, bola para frente e vamos seguir o próximo slide. E aí, pessoal, a gente tem dois tipos de escala. Primeiro, a gente vai ver a escala gráfica, tá? O que é e qual é a sua importância e como é que a gente pode usar ela e ver ela no mapa, tá certo? Primeiro que a escala gráfica, ela é marcada por uma linha, tá? Na horizontal, tá? Que é dividida em traços, beleza? E aí vamos aqui observar a escala gráfica nesse mapa que vocês estão vendo, que mostra o país da Espanha, tá? E aí, onde é que está a escala, tá? Nesse mapa? A escala está bem aqui, ó, embaixo. Então, todo o mapa que a gente, tá, observa, até inclusive esse que está aqui atrás de mim, ó, como vocês podem ver, tem uma escala gráfica que está embaixo. Tá? É onde a gente localiza a escala no mapa. E a escala gráfica ela tem esse tracinho, ó, preto, depois vem branco e depois vem preto de novo. Tá? É a escala gráfica. E aí tem quilômetros embaixo, que é a medida de distância entre uma cidade da Espanha e outra cidade. Tá bom? Vamos para o desenho que tem no mapa. Aqui a gente tem no meio, ó, gente, no centro da Espanha, a capital da Espanha, que é a cidade de Madrid. Tá? Que é inclusive para os meninos que gostam de futebol, que estão assistindo essa aula, tem um time de futebol bem conhecido, né, com um jogador bem conhecido também, que joga em Madrid. E aí a gente tem esses tracinhos vermelhos que mostram a distância entre Madrid e outras cidades da Espanha. Então, quais são as outras cidades? A gente tem Barcelona, a gente tem Valência, a gente tem aqui ao sul Sevilha, tá? E o tracinho vermelho está marcando a distância aproximada entre Madrid, que é a capital, e essa outra cidade. Na escala, tá? Como é que a gente vai saber em quilômetros qual é a distância de Madrid para, por exemplo, aqui ao norte, ó, a cidade, atenção, de Bilbao, aqui ao norte, tá? Que é esse tracinho do centro para cima. Como é que a gente pode ver? A gente tem que olhar a escala. Aqui na escala a gente tem 0 para 190, tá bom? De olho aí no primeiro tracinho preto, 0 para 190, tá bom? Na escala gráfica, tá? O tracinho preto, ele representa 1 centímetro. Então, para cada 1 centímetro na escala, a gente tem 190 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. Tá? Então, cada tracinho desse, do 0 para o 190, do 190 para o 380, do 380 para o 570, a gente conta, gente, 1 centímetro. 1. Tá bom? E cada 1 centímetro equivale a 190 quilômetros. Então, atenção, tá? Porque isso é a matemática dentro da geografia, tá? Então, a gente tem 0 para 190 é 1 centímetro, que equivale a 190. Se tiver 2 centímetros, que é 2 tracinhos, é 190 vezes 2, que equivale a 380. Se a gente coloca mais um tracinho na escala, são 3 centímetros. Então, 190 vezes 3 dá 570, tá? E assim por diante. Então, se a gente diz que de Madrid para Bilbao a distância é de 190 quilômetros, tá? É de 0 para 190. Agora tem uma cidade que ela é mais longe, tá? A gente vai de Madrid, vamos viajar de Madrid para, ó, Barcelona, tá? Que também para os meninos e para as meninas também que gostam de futebol, tem um outro time que tem um jogador que é bem conhecido que é dessa cidade. E aí a gente tem de Madrid para Barcelona é mais longe. Qual é a distância aproximada em quilômetros?
Vamos para a escala. Vamos dizer que equivale a 2 centímetros. Se 1 centímetro equivale a 190 quilômetros, 2 centímetros equivale a 380. É 190 vezes 2, né? 2 vezes, tá bom? E aí é 380 quilômetros, a distância aproximada de Madrid para Barcelona, que é um pouco mais longe, tá? Essa é a distância aproximada entre as cidades da Espanha, tá? A gente mais para frente nessa aula vai ter um exercício onde a gente vai fazer junto, tá? Essa questão de fazer o cálculo, tá? de uma escala para poder saber a distância de um lugar para o outro, tá certo? Vamos seguir com a nossa aula. O segundo tipo de escala é a escala numérica, tá bom? A escala numérica, ela é diferente da escala gráfica. A gente não vai ver aquele tracinho, aquela linha branca, depois o preto, depois o branco, com a distância de centímetro para quilômetro. Não, a gente só vai ver os números. Então, tem mapas que, ao invés de ter a escala gráfica, ele vai ter a escala numérica. Só vai ter embaixo aqui, ó, na parte de baixo de um mapa, no cantinho dele, quando a gente vai ver um desenho de um mapa, o número, né, que representa a escala numérica. Então, o que é a escala numérica, turma? É representada por uma relação matemática entre a distância de um lugar real e a distância dele no mapa, que é representada no mapa, tá bom? Então, aqui a gente tem um número. A escala numérica é de 1 para algum número. Então, de 1 para 50.000. Então, o número que vem na frente, a gente chama de numerador, que representa a área que está sendo mostrada no mapa. Já 50.000, a gente chama de denominador, que é o número que está do lado, depois, que representa o tamanho, tá? Do tamanho real de uma área que está sendo mostrada no mapa. Então, por exemplo, se a gente tem um mapa do Brasil, a gente vai ter ele com escala numérica. Aí vai ter 2 para 500.000. 2, tá? Equivale ao tamanho dele no mapa. E 50 e 200.000 equivale ao tamanho dele na área real. O tamanho real que a gente vê no Brasil, sem estar vendo ele no mapa, tá? Parece um pouco complicado, tá? Mas vamos seguindo aí com calma com essa aula de geografia, tá? E em seguida, ainda nessa videoaula, você vai ver o exercício. E aí, pessoal, para a gente poder fazer esse cálculo, a gente tem que primeiro ter a fórmula dele, tá? Do mesmo jeito que você estuda em matemática, para fazer uma conta, você tem que ter uma fórmula para poder entender como fazer a conta, tá? E cada letrinha representa, tá? X ou representa Y, né? Tem assuntos de matemática que você já está aprendendo desse jeito, ou vai aprender mais na frente. A mesma coisa é para fazer um cálculo de uma escala. Primeiro, a gente tem que se ligar no quê? Ó, se liga na fórmula, nos elementos que a fórmula tem. Quais são os elementos? São 3, tá? Veja como é simples. São esses 3 que estão aqui no triângulo, ó. D maiúsculo, que quer dizer distância real, sempre em centímetro. E maiúsculo, o E grande, que quer dizer escala. E o D minúsculo, que representa a distância no mapa, tá certo? Então, os elementos da fórmula são 3. O D maiúsculo, que é a distância real, o D minúsculo, que é a distância no mapa, e o E maiúsculo, que é a escala, tá bom? Então, a gente vai para as fórmulas, tá bom? Como é que a gente descobre a escala, que é o E? A gente faz o D dividido pelo o D minúsculo dividido pelo o D maiúsculo. Como é que a gente faz para descobrir a distância real de um lugar? O D minúsculo vezes o E maiúsculo. A distância no mapa vezes a escala. Como é que a gente faz para descobrir a distância no mapa? A gente pega a distância real e divide pela escala, tá? Então, é uma fórmula matemática que é usada na geografia para a gente poder saber
a distância aproximada de um lugar para o outro, de um estado para o outro, de uma cidade para outra, tá? De um país para o outro, tá bom? É assim que é mostrado no mapa, e antes de fazer um desenho como esse aqui atrás, o geógrafo, tá? Ele tem que fazer essa fórmula matemática para saber exatamente a distância de um lugar no mundo real, a distância aproximada no mapa, tá? E a escala que ele vai usar para poder fazer isso, tá certo? Vamos seguir aqui com o próximo slide. Pessoal, antes de a gente ir para esse exercício de agora, essa fórmula com os elementos tem na página 420. Então, é bom, nessa parte da fórmula, você memorizar. Você tentar decorar tanto os elementos, né? Distância real, distância no mapa e escala, como também a fórmula, né? Para poder dividir e multiplicar. E aí, está na página 420 do livro de geografia, tá certo? E aí tem, aqui a gente no slide, a gente vai para um exercício para poder fazer junto, tá? Essa questão do mapa, tá certo? Olha só, no exercício tem a pergunta que pede para a gente fazer o quê? Qual a distância entre em quilômetros, entre Recife e São Luís? Sabendo que no mapa essa distância é de 3 centímetros. Então, a gente tem que olhar o mapa que tem aí do lado, tá? Primeiro, a gente vai localizar Recife, aqui em Pernambuco, e depois São Luís, que é a capital do Maranhão, tá? A gente vê aqui Recife, aqui embaixo, ó, no cantinho, em Pernambuco, e vê que São Luís está aqui, ó, mais ao norte, tá? Então, a distância é aqui, ó, é 3 centímetros no mapa entre Recife e São Luís. Como é que a gente sabe que é 3 centímetros? Vejam a escala. Olha só a escala aqui embaixo. Aqui em cima tem ela representada no gráfico, que é esse tracinho preto. E aqui embaixo, ó, tem ela representada na forma numérica, só com o número, tá? Então, a gente tem que ver a escala numérica. Embaixo aqui tem km, que quer dizer quilômetro. De 0 para 346, tá? Ou seja, 3 quilômetros. De 0 para 346 são 3 centímetros, tá? Então, a gente vai aqui, ó, resposta, aqui no texto, com muita atenção. No mapa, a escala gráfica demonstra que a cada 1 centímetro, temos 346, ó, quilômetros de distância. Vejam aqui na escala, ó, de 300 a cada 1 centímetro, de 0 para 300, a gente tem 346 quilômetros. Tá bom? Já que na pergunta está pedindo para a gente aumentar a distância de 3, né, em 3 centímetros, a gente vai pegar o quê? Distância real. Tem que saber a distância real. Vai pegar a distância no mapa e multiplicar pela escala. Ó. Tá bom? Como assim? A distância no mapa é 3 centímetros. E a distância real é 300, e a escala mostra 346 quilômetros. Então, a gente vai multiplicar 3 centímetros por 346, que está sendo mostrado, ó, aqui na escala. Tá bom? Que é a distância aproximada em quilômetro entre Recife e qualquer outra cidade. Então, a gente tem aqui, o resultado é 346 vezes 3, tá? Dá 1.338 de distância entre Recife e São Luís. Tá certo? Aproximadamente. Tá bom? Então, é assim que a gente faz um cálculo. A gente tem que primeiro localizar a distância entre a cidade. Se, por exemplo, eu tiver aqui a distância entre Minas Gerais e Mato Grosso, tá? Sabendo que no mapa a distância é 3 centímetros. Então, a gente vai primeiro localizar Minas Gerais. Tá aqui no centro do mapa, ó. Minas Gerais. E aí a gente vai de Minas Gerais para o Amazonas.
Onde é que está o Amazonas no mapa? A gente vai ter que olhar cada nomezinho que tem no mapa e ver aqui, ó, ao norte do Brasil, o Amazonas. E aí aqui a distância é no mapa de 1 centímetro. Então a gente vai pegar 1 centímetro e multiplicar por 346, que está sendo mostrado na escala. E aí 346 vezes 1. No caso, Minas Gerais é mais distante do Amazonas, né? Então não é 1 centímetro. A gente pode colocar aí 5 centímetros. Então a gente vai pegar 346 e multiplicar por 5. Tá bom? E aí o resultado vai ser a distância em quilômetro aproximada de Minas Gerais para o Amazonas. Tá certo? E aí vamos seguir para o próximo slide. Pessoal, esse foi o assunto de escala em geografia. E aí a gente revisando, a gente tem dois tipos de escala. A escala gráfica, que é aquela mostrada no desenho no mapa com um tracinho, que mostra a medida em centímetro, né? Em quilômetro, de um ponto para o outro. Tá? E sempre vai estar lá um númerozinho que mostra o quilômetro, para a gente poder fazer o cálculo. E tem outro segundo tipo de escala, que é a escala numérica, que é uma escala que ela vai estar embaixo, que só vai mostrar o número de 1 para 50 mil, de 2 para 200 mil, tá? De 3 para 100 mil. E aí depende do mapa e depende do que está sendo mostrado no mapa. Tá? E aí, na escala numérica, a gente tem lá o algarismo 1, que quer dizer representa a área do mapa, e do lado o número que representa, tá, a área real, tá certo? De um lugar. Na escala gráfica tem um cálculo que a gente fez que mostra, tá, como a gente faz esse cálculo ou de divisão ou de multiplicação para poder descobrir a distância, a escala ou a distância real, tá bom? E aí a gente vai seguir, tá, com as atividades do livro, tá, e também com a próxima videoaula de geografia. E aí, nesse slide, a gente tem, ó, por que é importante a gente estudar esse assunto de escala e de mapa? Porque só com a escala, a gente vai poder saber a distância aproximada entre um lugar e outro, entre um país do mundo e outro, entre um continente que existe no planeta e outro. Tá? Isso é muito importante para a gente se localizar no mundo, localizar onde a gente está, localizar onde o outro está em outro país, tá? Um outro povo, uma outra cultura, tá certo? E aí a gente tem aqui, ó, o Brasil, sendo mostrado aqui embaixo, no hemisfério sul, tá? A gente tem a Nigéria, aqui na África, a gente tem a Índia, aqui na Ásia, a gente tem a França, aqui na Europa, a gente tem o México, aqui na América Central, e a gente tem aqui no hemisfério norte, os Estados Unidos, tá? Na América do Norte, tá certo? E aí tem aqui mostrando mais ou menos a distância da China para a França, tá? E da França para Nova York, tá? E da China para os Estados Unidos, como mostra esse balãozinho, ó, que está vindo aqui, tá? Com todo esse tracinho que está mostrando a distância em quilômetro de um lugar para o outro, tá certo? Se a gente fosse fazer uma viagem de balão, por exemplo. Olha que legal, tá? Então, é por isso que é importante estudar a escala, tá? Saber essa fórmula matemática na geografia e saber fazer esse cálculo, que é bem simples, tá? E com a prática, você vai aprender a fazer. Veja na página 420, tem aí um exemplo de exercício, tá? Mostrando a fórmula, tá? E mostrando como é que faz o cálculo, tá certo? E aí, em seguida, tá? Qualquer dúvida, você pode chegar aqui para o professor Luiz para tirar a sua dúvida, tá certo? Até a próxima videoaula, tá? E fiquem com Deus.